Gente, dando continuidade nessa questão do perfil natural, só queria mostrar pra vocês como é que ele fica em corte, tá? Aqui nessa planta do 3D, a gente consegue ver que ele já não tá aparecendo aquele perfil natural porque eu ocultei, né? Se eu vier aqui na planta da proposta, que é onde eu vou trabalhar a maioria das minhas coisas, ah, ele ainda está aparecendo. É assim que o Revit funciona. Cada coisa que eu tenho aqui, cada vista, o corte, elevação, planta baixa, como é essa aqui, que é uma planta baixa, né? Uma implantação planta baixa. Ah, planta baixa não, porque é 1,5 m, mas vocês entenderam, uma vista superior. Ele entende cada coisa como uma coisa. Então, se eu mexer lá no 3D, não vai desconfigurar o que eu fizer aqui nessa planta, entendeu? Então, assim, quando a gente for fazer a planta de iluminação, por exemplo, a gente vai ativar os nossos postezinhos. Se eu não quiser na próxima planta, uma planta que é de paginação de piso, eu não quero que apareça os postes, eu desativo os postes. Eu quero que apareça, mas eu quero que apareça eles fraquinho. A gente consegue fazer isso também. Então não se apavorem com a representação e a quantidade de prancha. Pensem agora no projeto ser bom. O que vai ter na planta, se ele vai se adequar à topografia, se vai ser interessante para a comunidade, realmente pensar no projeto. Não se travem com essa questão de quantas plantas a gente vai fazer, tá? Então, assim, eu não quero que ele fique aparecendo nessa vista aqui também. Então, eu vou selecionar e vou ocultar. Ocultar elemento. E observem que ficou esse ocultar isolar temporário. Eu vou dar um aplicar isolar para a vista, só para que depois, se eu fechar o programa, ele já salve isso que eu não quero ver. Porque senão ele fica só temporário. Se eu fechar o programa e abrir de novo, vai estar lá todas as coisas de novo, né? Então aqui eu quero mostrar como é que fica em corte. Observem que esse meu perfil verde que tá aqui é o perfil que eu já modifiquei. Essas caganeiras que tá aqui é porque eu caguei isso aqui mexendo para tentar botar os prédiozinhos. Tipo, eu fiz rapidão sem ficar prestando muita atenção, né? Então eu quero puxar um corte. Ou eu posso vir aqui, bem na aba de cima, que fica sempre a amostra, e clicar no corte, ou eu venho na aba vista e peço um corte aqui. Aí eu vou traçar um corte aqui. Como vocês podem ver, ele não está aparecendo. Ele está me dizendo que eu tenho que marcar, é possível marcar a vista ativa, seus porque eu escondi os cortes. Eu ocultei os cortes no óculosinho. Então, deixa eu ver, eu acho que vindo aqui no VG, ele deve estar aqui, ó, ele está dizendo que não é para ser mostrado. Então, eu vou clicar no corte e vou dar um OK. Pronto, agora ele está aparecendo. Dou um ESCzinho para que eu não esteja clicando em nada. Por que meu corte está tão pequenininho? Porque eu estou para 1:200. Se eu colocar 1:500, ele se ajusta automaticamente e fica maior. Opa, ele ficou menor. Se eu vou colocar para 1:50, aí ele fica menor ainda. É que o que acontece? Vou botar para 1:500 para vocês verem. Por que ele sumiu? Porque aqui, peraí, tá 1:50. Ele sumiu em 1:500 porque aqui embaixo tem um negocinho, ó. Ó, ocultar em escalas de resolução mais baixa do que 1:200. 1:500 é mais baixo que 1:200, entende? Então eu vou colocar 1:500 aqui. E vou colocar em 1:500 agora. Aí ele aparece, entenderam? Por que mais baixo? Porque 1:500 vai me mostrar coisas, as coisas menor do que 1:200, certo? Tipo, se eu botar para 1:500 essa planta e mandar plotar, ela vai ficar um quadrado menor do que se fosse 1:200. Enfim, só para vocês entenderem. Tipo, tudo tem salvação, tá? Aí eu dei um ESCzinho para não clicar em nada e vou clicar 2 vezes na área azul da cabecinha do meu corte. Ele tá desconfigurado. Aqui ele tá em linha oculta. Eu gosto de colocar sombreado ou cores consistentes. É melhor até colocar cores consistentes se os notes de vocês não forem muito fortes e tal. E aqui eu consigo arrastar para onde que eu quero ver. Ó, agora eu já consigo enxergar. Esse negócio laranja que tá aqui são as curvas de nível do meu DWG, que eu usei para fazer a topografia, fazer tudo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ocultar ele, ocultar elemento, e eu também quero ocultar esses níveis, não quero que apareça agora, nesse momento. Depois eu posso fazer eles aparecerem, enfim.
Eu vou clicar em um deles e vou colocar ocultar categoria. Perfeito. E agora eu vou dar um aplicar e isolar para vista. Porque daí ele grava isso que eu quero, né? Olhem aqui, o que está acontecendo? Esse em marronzinho, se a gente selecionar inclusive e vir aqui nas propriedades, ele me mostra que é a construção nova. Eu posso substituir esse nome também, tá? Posso colocar só novo e tal, lá na aba gerenciar, mas isso tanto faz no momento, né? E se eu clicar nesse aqui, no cinzinha, ele vai me dizer que a fase é o existente. Então, a gente sabe que esse cinza aqui é o perfil natural do terreno, né? Então, lá na frente, se a gente vier aqui e ao invés de colocar no sombreado ou no cores consistentes, colocar na linha oculta, ele vai me mostrar só assim. Se eu quiser, por exemplo, que fique pontilhadinho, eu vou pesquisar melhor como é que dá pra fazer. Mas assim, digamos que eu não descubro como é que dá pra fazer. Ai, meu Deus, e eu quero que fique colorido, eu não quero que fique preto e branco. A gente vai vir aqui em anotar, linha de detalhe. E aqui a gente coloca em projeção e desenha. Tipo, até aqui tá natural. Aqui que ele começa a ficar diferente, né? Então, eu vou riscar aqui, riscar aqui, aqui, né? Daí vocês façam certinho, enfim, não faço que nem eu tô fazendo agora, né? Nananã, nananã. Digamos que esse seria o perfil, e é isso que eu quero mostrar, que é que houve de alteração. Depois eu seleciono aqui o meu perfil existente e coloco em ocultar elemento. Pronto. Olha que maravilha. Claro que aqui não tá aparecendo os prédios, porque eu deixei ocultado mesmo, né? Pra não ficar pesando. Mas seria isso aí, basicamente, na questão do aterro e corte, tá? Então, a partir de agora, a gente vai começar a ver como editar essas topografias. Daí eu vou deixar num vídeo separado.